colocar em pé nesta hora para fazermos a oração pela oferta e nós já vamos passar para o missionário. Eu não sei se eu passei alguns minutos ou não, porque eu não estou com o celular aqui. Se eu passei, me perdoem, tá? Não passei? Aleluia, graças a Deus. Amém. Agora, vocês que ofertaram, aqueles que não ofertaram, também eu quero pedir para vocês colocarem as suas mãos em forma de receber. Coloca quando a gente oferta. Agora eu vou orar para Deus abençoar vocês e a oferta de vocês, amém? Feche seus olhos nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós queremos, ó Pai, abençoar, Pai, cada ofertante, Pai, que trouxe, Pai amado, que depositou, ó Pai, no ofertório, Senhor Deus, a sua oferta. Ó Deus, venha multiplicar, venha dar 100 vezes mais, ó Deus, nas mãos que ofertaram, aquelas que porventura, Pai, não conseguiram ofertar nesta noite, mas, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que elas também possam ter para ofertar, ó Pai querido, Pai amado, ó Senhor querido, na tua casa. Deus, venha abençoar a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Palmas para Jesus. Aleluia. Pode trocar. Amém, irmãos? Agora você pode receber. O meu trabalho principal com você este ano, através das pregações, porque o meu trabalho com você não é só pregação, amém? Mas através das pregações, é te influenciar a você a expandir o seu compromisso com o ID, amém? E eu quero mais uma vez lembrar a cada um dos irmãos porque que isso é importante, amém? Não é? Nós, a Bíblia, ela fala de Deus se manifestando para o homem, não é? Através de duas grandes formas. Deus sempre se manifestou, amém? Deus sempre se manifestou, desde que, né, Ele criou tudo que criou, Ele se manifesta, inclusive por meio da sua criação, não é? Mas as duas grandes formas que Deus resolveu se manifestar para a humanidade, primeiro foi através do judaísmo, né, através da lei que Deus deu a Moisés, através do cerimonial que Ele estabeleceu para que a tribo de Levi pudesse exercer o sacerdote, e ali Deus fez grandes coisas através de Moisés e através daquele povo, amém? Né? E uma pessoa para fazer parte disso, né, um judeu na época, ele tinha que assumir o compromisso com as leis de Levi, né, com os rituais do templo. Vocês lembram lá? Ele tinha que ir no templo, né, tudo que o judeu tinha que fazer no templo. Se ele não se envolvesse com isso, ele era um judeu? Não. Ele podia ser um israelita, mas não um judeu, né? Porque israelita, que hoje é israelense, fala de uma cidadania, amém? O judeu fala de uma pessoa que é envolvida com o judaísmo, que fez do judaísmo a sua religião. É óbvio que nós em geral, classificamos os israelitas ou israelenses de uma forma geral como quê? Como judeu, mas nem todo israelita daquela época, né? Hoje são israelenses, nem todo cidadão de Israel professa a religião judaica. Mas nós, né, assim, de uma forma geral, de forma errada, inclusive, chamamos eles de judeus, não é? Então, nem todo israelita ou, né, hoje, né, israelense é judeu, não é? Então, uma pessoa, para ser adepta ao judaísmo, nessa primeira aliança que Deus fez com o ser humano, através de Moisés, ele começou essa aliança,
a promessa através de Abraão, mas ele consolidou, ele estabeleceu os termos dessa aliança através da vida de Moisés. Então, para um israelita daquela época, ser um judeu, ele tinha que se envolver com as leis do judaísmo, com as leis cerimoniais do judaísmo, amém? E a segunda forma é o cristianismo. Mas o cristianismo, na essência, não é uma religião, porque religião vem da palavra religário, que significa buscar a Deus, amém? E na verdade nós estamos aqui não porque nós buscamos a Ele, é porque Ele nos achou, amém? Nós somos achados por Ele. Quem foi achado por Jesus aí? Amém? Agora nós não buscamos mais Ele a nível de buscar a presença de Deus, mas buscamos sim Ele a nível de intimidade com Ele, amém? Não é? Mas Ele nos achou. Nós estávamos perdidos, estávamos longe, e Ele nos encontrou e nos trouxe para o seu rebanho, amém? Quem é feliz aí de fazer parte do rebanho do Senhor? Amém? Não é? Mas, para nós nos tornarmos então cristão ou igreja, nós temos que nos envolver com aquilo que deu origem à igreja. E o que deu origem à igreja foi uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, depois que Ele ressuscitou, e Ele mandou eles irem a todos os povos do mundo, fazendo com que eles fossem discípulos dele, ensinando eles tudo o que o Senhor tinha ensinado a eles, e batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu estou ensinando isso para você? Porque de todo o meu coração eu acredito que não tem como você ser um cristão genuíno se você não tiver envolvido com o ID. Como não tinha como um judeu ser um judeu genuíno se não tivesse envolvido com as cerimônias que Deus deu a Levi. Você está entendendo? Não é? Que o compromisso judeu era cerimonial. O nosso compromisso é missional. Fala assim, missional. Nós não podemos ser uma igreja cerimonial, porque isso não é igreja. Nós temos que ser uma igreja missional. A igreja cerimonial, presta atenção aqui, é aquela igreja que dá muito valor aos ritos, não é? De um culto, por exemplo, não é? Não, tem que começar com isso, tem que ter aquilo, tem que ter... E a gente acha, né? Tem, por exemplo, igrejas que chamam isso aqui de quê? Isso aqui é um altar? E tem igrejas que acreditam que essa parte de cima é mais sagrada que a parte de baixo. Sim ou não? Que você até pode entrar aqui, mas subir aqui, não. Porque aqui é mais santo. Rapaz, isso é sacanagem, não é verdade? Não é? Isso não é verdade. Então são igrejas cerimoniais. E na essência, Deus não veio fazer uma igreja cerimonial. O judaísmo era uma religião cerimonial. A nossa fé é uma fé missional. Fala assim, missional. Porque a igreja começou a partir de uma missão dada. Fala assim, missão dada, missão cumprida. Então o bom crente, ele cumpre a missão que foi dada. Amém? Por isso que quanto mais você estiver envolvido com o ID, mais integrado ao corpo de Cristo você estará. E consequentemente, é óbvio, mais recompensas você terá do Senhor, amém? Aleluia. Então esse é o meu objetivo de tudo que eu tenho pregado para você este ano. E eu quero trazer para você uma mensagem que eu até já dei uma palhinha dela no culto da nossa ceia da superintendência. E eu quero falar hoje, começar falando hoje com você, né? Isso aqui eu preguei em 1 hora na ceia da superintendência, né? Essa mensagem já tem 4 pontos. Eu quero a cada domingo, a partir de hoje, trazer um ponto e te ensinar de uma forma mais profunda sobre cada um desses pontos aqui, amém? E a mensagem que eu preguei foi 4 livros de Deus para a nossa vida. Repita comigo, 4 livros de Deus para a nossa vida. E eu quero começar falando com você hoje desse primeiro livro de Deus para a nossa vida e como que isso acontece, como a dinâmica disso na nossa vida com Deus, amém? Vamos orar então, para Deus falar conosco? Ore comigo, por favor. Senhor meu Deus, Pai querido, mais uma vez obrigado, Senhor, porque é um privilégio estarmos aqui, é um privilégio te servir, é um privilégio sermos escolhidos pelo Senhor,
nos alegramos de fazer parte do teu povo, da tua igreja, de sermos a tua igreja, de sermos a tua noiva, de sermos o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu para anunciar os teus atos poderosos. Obrigado porque nos escolheu para sermos exclusivamente do Senhor, Pai. Senhor, nós queremos nos render cada vez mais à tua vontade, vivendo o plano que o Senhor tem para nós aqui nesta terra, até que possamos estar na eternidade com o Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor nesta noite, Pai, e pedimos dar-nos ouvidos para ouvir o teu Espírito, Pai. Senhor, que a tua palavra seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Meus irmãos, hoje a minha excelentíssima e digníssima esposa, a missionária Lela, está pregando na nossa igreja ali em Colombo. Então ela não está aqui conosco hoje, porque ela está lá na ICB Colombo, pregando no culto de celebração deles, amém? Vamos então à mensagem do Senhor, né? Aconselho que você faça anotações, é muito importante que você anote de alguma forma, ou num caderno, ou no seu celular, amém? Para que você aprenda tudo que o Senhor quer falar com você nesta noite, amém? Vamos então falar sobre os 4 livros de Deus para a nossa vida. Quero ler com você Daniel 7, do 9 ao 10, eu vou ler na NTLH, Daniel 7, do 9 ao 10, amém? Hoje nós não temos escolinha, irmãos, porque nós fizemos uma pintura ali na escolinha, então nosso irmão Daniel pintou para a gente, e parece que o cheiro está muito forte de tinta ali, para as crianças ficar lá ainda. Então, no domingo que vem, teremos novamente a escolinha das crianças, o cultinho delas. Então peço que vocês aí tenham paciência conosco hoje e com seus filhos, né? Amém? Tem que ter paciência com as crias, né? Glória a Deus. Vamos lá. Daniel 7, do 9 ao 10, assim: e continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as 2 rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saiu um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Eu quero só chamar a atenção por um detalhe aqui nesse texto, que diz que milhares de pessoas estavam ali adorando ele, sim ou não? Mas milhões estavam também na presença dele, né? Então olha só, a comparação numérica, né? Para a quantidade de adoradores, para a quantidade daqueles que só estão na presença de Deus é desproporcional, não é verdade? Não é? Enquanto há milhares de adoradores, há milhões de pessoas que só estão na presença de Deus. E em qualquer lugar, inclusive hoje, não é? Há pessoas aqui que são adoradoras e há pessoas que só estão na presença dele. Você quer ser o quê? É isso que ele está à procura. Verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não basta estar na presença de Deus, até porque não tem como fugir dela, a Bíblia diz. Se a gente for no lugar mais alto, onde é que Deus está lá? Se a gente se enfiar no buraco mais profundo, Deus está lá também. Então, não basta estar na presença dele. Mas esse não é o foco da mensagem hoje, só um alerta para os irmãos, amém? Mas vamos lá, não é? Irmãos, nós vemos que Deus, ele nos julgará num dia, sim ou não? Quem crê no dia do julgamento? Não é? Então, se você crê no dia do julgamento, né, você tem que se preparar para esse julgamento. E essa será a grande prova da nossa vida, né? Então, tudo o que nós fazemos nessa terra tem que culminar
no nosso desejo de naquele dia onde todos serão julgados, e nós daremos conta até das palavras que nós dissemos em segredo. Olha só que negócio, no público ali, imagina, vai ter milhares de adoradores, né, Gabriel, e milhões na presença, e essa galera lá tudo, né, e a gente tendo que dar conta de tudo que a gente disse, inclusive do que dissemos em secreto, diante de toda essa multidão de testemunhas. Pensa, né? Esse é o nosso grande momento da nossa vida, né? Então, nós temos que nos preparar para este dia, para este julgamento. Amém? Eu imagino quando você vai se preparar para uma prova importante, você estuda, sim ou não? Na semana retrasada, se eu não me engano, eu fiz uma prova do Detran, né? E eu estudei para essa prova, né? E graças a Deus passei na prova. E passei na prova dando glória a Deus, amém? Né? Fui muito bem na prova, inclusive, né? Mas eu me preparei, isso que, vamos falar sério, não é uma prova muito importante. Não é uma coisa assim, rapaz, você vai determinar a minha vida. Sim ou não? Não, tem provas muito mais importantes que uma prova do Detran. Não é? Imagina só, né, a Nath, né, recém-formada em fisioterapia, né, com a colega dela ali. Quantas provas, né, Nath, não tirou o teu sono? Entendeu? Semanas, noites. Né? Eu me lembro da Ju, meu Deus, meu irmão, a Ju com a bendita prova da OAB. Porque a assombração de qualquer pessoa formada em direito é qual depois? A prova da AB é mais difícil para a prova de entrar no vestibular, para a faculdade, né? A prova da AB é mais difícil que as provas que ela tem que fazer para passar em cada semestre. E ver a prova na vida de um advogado, a OAB é a prova das provas. Não é? Rapaz, quantos anos mesmo? 2 anos e meio. Tomou pau quantas vezes, filha? 4 vezes. Pensa, meu irmão, na 5ª vez, então, ela passou. Não é? E ela se preparou, porque de fato é algo relevante na profissão dela. O que, se ela não passa nessa prova, meu irmão, ela ia perder quantos anos de faculdade? 5 anos, porque ela ia poder exercer o direito? Não, porque não passou na prova da OAB. Entendeu? Agora vamos falar sério, meu irmão. Você pode perder, ano que vem eu faço 25 anos com Jesus. Imagina se eu morro ano que vem com 25 anos de crente e não me preparei para essa prova. Vão ser 25 anos perdidos. 25 anos que eu achei que eu vivi com Deus, que eu criei que eu estava sendo, que eu ia ser aprovado, mas sem nunca levar em consideração o que de fato Deus vai me julgar. Entendeu? Ah, pastor, mas a gente não vai ser aprovado por causa dos nossos feitos, sim, né? Vai ser aprovado quem foi perdoado, sim ou não? Mas se você não reconhece alguns pecados na sua vida e você não pediu perdão, e aí, meu irmão? E você não levou isso até a cruz de Cristo? Já pensou? Né? E é complicado. E a Bíblia diz aqui que quando o Senhor for nos julgar, Ele vai abrir os livros. Quantos livros? Os livros. Eu consegui identificar 4. Quantos? Não estou dizendo que são só 4. Estou dizendo que eu consegui identificar 4. O Senhor então vai nos julgar com base em 4 livros. O primeiro é a Escritura Sagrada, amém? Que é o mais importante. O segundo é o livro da vida, que eu entendo esse livro com uma lista de nomes. Assim, lista de nome. Quem já foi em festa aí com lista de nome aí? Que para você entrar tinha uma lista lá e foram ver se seu nome estava lá. Quem já foi? Pois é, eu imagino a minha entrada no céu mais ou menos assim. A Bíblia chama esse livro de o livro da vida, né? Entendeu? Ou o livro que está nos céus, ou o livro dos céus, né? Dependendo do livro da Bíblia, ele dá um nome específico a esse livro, né?
Então eu imagino que é uma lista. Eu vou chegar lá nos portões celestiais, entendeu? Né? Deixa eu ver se seu nome está aqui. César Alexandre Gonçalves da Silva, entendeu? Né? Não sei se vai ter RG e CPF também. E o Senhor vai dar uma conferida assim, tipo aquele cara crachá, sabe? Cara crachá. Para ver se eu vou entrar. Né? Por que isso? Porque eu acredito que o Senhor nos julga segundo a salvação. Porque Ele nos salvou. Salvação é um presente que Ele dá para a gente, sim ou não? Isso é gratuito, não vem de nós, é dEle. Mas, presta atenção, Ele vai julgar o que nós fizemos com tão grande salvação que Ele deu para nós. A salvação, ela tem um motivo. A salvação, ela tem uma razão. Amém? É a mesma coisa que aquela pessoa, né? Quem é casado aí? Eu imagino que volta e meia vocês têm um julgamento para ver se essa pessoa está honrando o privilégio que você deu a ela de ser cônjuge dela. Sim ou não? É o famoso DR. Né? Hoje pela manhã eu estava em casa com minha esposa. Ela falou: César, quero conversar contigo. Tem duas coisas para falar contigo. Eu falei: olha o julgamento. Né? E a gente foi para um DR saudável, colocamos os pingos dos is, porque a gente tem que avaliar as coisas, não é verdade? Sim ou não? Porque senão daqui a pouco nós estamos quebrando preceitos dessa aliança sem nos dar conta. Então o Senhor, né, nos julga segundo a nossa salvação. O terceiro livro, não é? É o livro da nossa vida, vai ser o livro da nossa vida. Que livro é esse? É o livro que Ele escreveu para cada um de nós, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que Ele escreveu os nossos dias, e Ele fala que é todos os nossos dias. Quantos? Todos os nossos dias. Pastor, até domingo. Até quando eu estou assim de boa, de férias, relax, que dia que eu não quero fazer nada, Ele escreveu algo para aquele dia também. Porque Ele escreveu quantos dias da nossa vida? Todos os nossos dias. Entendeu? Então tem algo que Deus escreveu para você, para ontem, para hoje, para amanhã também. E Ele avalia, Ele olha para a sua vida. Como é teu nome mesmo? Ele olha para o Elton e vê o que o Elton está vivendo. Bom, o Elton hoje é dia 15 de junho de 2025. Ele olha para a vida do Elton e faz assim: rapaz, o que eu escrevi para o Elton hoje? Ele já está vivendo? Ou ele não ainda conseguiu entrar de acordo com o meu plano? Porque Deus fez um plano. Deus escreveu cada um dos nossos dias, não é? Você pode olhar isso como: meu Deus, então não tenho liberdade. Ou você vai pensar assim: meu Deus, que maravilha, né? Deus tem coisas maravilhosas para a gente em todos os nossos dias. Então esse é o terceiro livro. E o quarto livro que eu consegui identificar é o livro das obras. Fala assim: livro das obras. A Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós e não é por obras, mas é dom de Deus, amém? Mas a Bíblia diz que nós somos salvos para fazer as boas obras que de antemão o Senhor preparou para nós, amém? Então o Senhor também, Ele vai olhar para nossas obras e vai nos avaliar para ver se nós estamos fazendo aquilo que Ele preparou para a gente fazer logo após nós fôssemos salvos. Entendeu? O dia que eu entendi isso, chegou a me dar um desespero, porque eu pensei assim: nosso Deus, converti com 25 anos, Luciano. Para 25 anos atrasado, tem obra acumulada, ó. Então vou ter que começar a fazer hora extra para Jesus, para colocar em dia, não é? Eu tenho um banco de horas negativo com Jesus, eu tenho que colocar isso em dia, entendeu? De preferência até o dia que Ele me levar daqui, eu quero ter um banco de horas positivo, não é verdade? Né? Porque a Bíblia diz que o empregado que cumpriu somente o seu dever tem que se considerar um empregado mau. Olha só, mau. Está escrito isso ou não está? Está escrito, entendeu? Mas
Então nós temos que avaliar a nossa vida, porque nós seremos julgados por pelo menos esses 4 livros, e talvez até mais livros, porque os livros foram abertos, amém? É plural, é mais de um. E eu tive curiosidade para saber quantos eram, e até agora achei 4. Mas ele vai abrir esses livros só para nos julgar, ou melhor, nós somos julgados pelo Senhor só naquele dia. Aquele dia é o julgamento para sabermos se herdaremos a eternidade ou não, mas diariamente, para Deus ver o que Ele quer dar para a gente como recompensa ou como castigo, porque Deus, como um pai, funciona na seguinte dinâmica, né? Qual é a dinâmica que um pai usa para educar um filho? Ele castiga quando algo errado é feito, e ele recompensa quando algo certo é feito, sim ou não? Né? Então, a Bíblia diz que ele corrige os filhos que ama, como um pai corrige os seus filhos. Então, é muito importante entender, né? E quem é pai e mãe aí? Né? Quando você vai fazer algo para o seu filho, você, que não é simplesmente a sua obrigação, não é? Então, por exemplo, eu tenho que dar roupa, comida, casa, palavra, sim ou não? Mas tem horas que eu tenho que avaliar se ela merece continuar com o celular. Tem horas que eu tiro o celular dela. E tem horas que ela me pede alguma coisa, que eu falo assim, vamos ver se você está se comportando bem. Então tem coisas que eu dou porque eu sou pai. Amém? Agora tem coisas que eu dou ou tiro com compromisso no futuro dela. Se eu vejo que ela está tomando decisões que para o futuro dela vão ser bom, eu recompenso. Se eu vejo que ela está tomando decisão que vão ser ruins para o futuro dela, eu corrijo ela. Esses dias, eu corrigi ela, não lembro porquê, uma coisa que ela fez de errado, e ela se vitimizou. Ela está aqui me escutando. O que ela fez? Gente, as pessoas que se vitimizam não são pessoas miseráveis? Aí eu pensei assim, não, eu não posso educar a minha filha para que ela acredite que se ela se vitimizar, vai ser bom para ela. Aí eu repreendi ela e falei assim, ó, tu está te vitimizando, e se vitimizar é pior do que o que tu fez. Expliquei para ela, corrigi ela e dei um castigo nela, porque esse negócio de ficar se vitimizando para mim. Agora, se eu aceito isso, se ela se vitimiza e amolece meu coração, o que eu vou ensinar para ela? Que dá certo. Aí ela vai casar, vai se vitimizar. Ela vai arrumar um emprego, vai se vitimizar. Ela vai ter um desafio, um problema na vida, ela vai se vitimizar. Ela se vitimizar para mim não tem problema, mas só que a maior parte da vida dela vai ser sem mim nessa terra. E aí ela vai sofrer. Então eu tenho que educar ela. E por isso eu dei um castigo nela. Agora, se ela não se vitimizar, ela vai ganhar uma recompensa. E o Senhor faz assim com a gente, todo dia. Aí que está a diferença entre você receber castigo de Deus e você receber uma recompensa do Senhor. Essa é a dinâmica da bênção e da maldição. Fala assim, bênção e maldição. Bênção é recompensa, maldição é castigo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Sim ou não? Então você tem que procurar, como está escrito, se apresentar sempre diante de Deus como uma pessoa aprovada. É o que está escrito, exatamente isso, aqui em 2 Timóteo 2,15. Eu vou ler na NTLH, diz assim, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Coloca na Almeida Revista Atualizada, eu na NVI, por favor. Olha diz ali, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado. Agora, meu irmão, como que a Ju seria aprovada se ela não soubesse as matérias que iam cair na prova? Como que a Nath sempre confundo quando eu falo o nome todo. Eu chamo de Nathalie, não, é Nathalie e eu chamo de Natiele, sei lá, eu confundo, não é?
Sorte que a Bíblia não diz que o pastor sabe o nome das ovelhas, diz que ele conhece elas. Mas não falou nada de saber nome, né? Então tá bom. Glória a Deus. E como que você vai ser aprovado se você não sabe o que está escrito nesses 4 livros? Você não vai ser aprovado, você vai estar sempre tomando na cabeça. Você já viu aquele crente que está sempre tomando na orelha de Jesus? Pá! Parece que ele está sempre apanhando, você já viu? Aquele crente parece que está sempre se dando mal. Quem conhece aí? Né? Aí vai lá e se vitimiza ainda. Acho que Deus não me ama. Meu irmão, crê juízo, por favor, em nome de Jesus. Né? Então você tem que fazer o possível para que você se apresente como uma pessoa completamente aprovada. Não é? O meu conselho para você é assim, ó, levante de manhã, né? Fala assim, Senhor, hoje eu quero ser aprovado pelo Senhor. E vai ter o seu momento devocional depois, né? O seu momento de oração, o seu momento de estudo da palavra de Deus, entendeu? E a cada dia você vai aumentando o seu índice de aprovação, até que você possa se apresentar diante dele um dia completamente aprovado, sem ter do que se envergonhar. Eu me lembro, né, e na verdade eu tenho essa dinâmica até hoje. Geralmente sempre que eu ia para o culto, né, para ouvir meu pastor pregar, eu falava assim, ó, vamos ver do que eu vou ter que me envergonhar hoje. Porque geralmente eu ia para o culto e o meu pastor pregava sobre algo que eu olhava para mim e sentia vergonha. A minha meta, uma das minhas metas, era cada vez ter menos coisa para sentir vergonha. Até que chega um dia, não chegou ainda, que eu possa ouvir uma pregação e pensar assim, rapaz, tá ok. No dia que eu passar uns 3 meses assim, ouvindo um monte de pregação, sem ser aprovado em nada, eu vou começar a achar que eu estou ficando bom no negócio. Você está entendendo? Mas tem que ser uma meta da gente, meus irmãos. Nós temos que cada vez aumentar o nosso índice de aprovação, nosso nível de aprovação, amém? Então, eu quero falar para vocês sobre esses 4 livros, né, para que você seja aprovado diante de cada um deles, amém? E o primeiro livro, e o mais importante, é óbvio que é o quê? A Bíblia, a Escritura Sagrada, né? Porque através do seu relacionamento com a Escritura Sagrada, que você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, que você vai descobrir o que Deus escreveu para cada um dos seus dias, e que também você vai saber quais são as boas obras que Ele quer que você faça, e que estão registradas nesse livro das boas obras, amém? Então, que é o primeiro e mais importante, a Bíblia, fala assim a Bíblia, Hebreus 4:12 diz assim, na NTLH, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados, ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas, amém? Eu escolhi esse texto aqui porque esse texto fala algo interessante sobre a palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus o que é? Então se a palavra de Deus é viva, ela tem que ser um ser, sim ou não? Porque para ser vivo tem que ser um ser. Uma árvore é viva? Sim, porque ela é um ser, é um organismo vivo, não é? Um animal é vivo? Sim. Uma pedra é viva? Não, né? Não é vivo. Mas uma árvore, ela é, quer dizer, um ser, ele é vivo. Então então aqui eu consigo identificar que a palavra de Deus é um ser. Fala assim, a Bíblia é um ser. E que pessoa é, que ser é esse? Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é a palavra, né? Desde o início a palavra estava com Deus e era Deus. E tudo que foi feito por meio dele, que é a palavra. Então a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, não são somente um livro religioso. Na verdade, a Bíblia não é um livro religioso, amém? Porque a Bíblia fala só de religião? A Bíblia fala de tudo que você possa imaginar, entendeu? A Bíblia é um livro de economia, a Bíblia é um livro de direito, né, Ju? A Bíblia é um livro de saúde, né, Nath? Entendeu? A Bíblia é um livro de política,
Entendeu? A Bíblia é um livro de tudo que você possa imaginar, de economia, de investimento, não é? A Bíblia, ela não é o livro da igreja, a Bíblia é o livro de toda a criação, ela pauta toda a criação, todos os aspectos, né, da criação e da vida humana estão estabelecidos ali. A Bíblia é um livro sanitário, fala de higiene, gente, sabia? A Bíblia fala de tudo, fala de alimentação, fala de exatamente de tudo, e tudo é tudo, amém? Ah, pastor, a Bíblia não fala de ET. Bom, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra e tudo. Bom, se tem ET, foi Deus que criou. Então, se você encontrar um ET, vai fazer o que com ele? A paz do Senhor. Se for um ET crente, você saiu bem. Amém? Então, Deus criou tudo. E tudo é tudo. Então, primeiro ponto, quando a gente se relaciona com a Bíblia, nós não estamos lendo simplesmente um livro para ter domínio sobre o que está escrito ali. Não é? Por que tu lia os livros de direito? Tu quer ter domínio sobre o assunto, sim ou não? O que é dominar o assunto? É se alguém tiver um problema, não, eu sei isso, a brecha é aquela ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Nath já leu os livros para saber onde é que está o nervo, o tendão, os músculos, o osso, a junta, a medula, e qual é que mexe ali, e por que dói aqui, não é verdade? Sim ou não? Né? Então, um livro comum, né, nós lemos para dominar o assunto, amém? E a gente vai ler a Bíblia para dominar o assunto? Não é para ser dominado pelo assunto, porque ele é a pessoa, ele é Cristo, amém? Eu leio um livro não para conhecer ele simplesmente, eu leio a Bíblia para me render a ela. Fala assim, eu leio a Bíblia para me render a ela. Porque, irmão, quando você lê a Bíblia, eu já expliquei isso para você, rapaz, você vai ser confrontado, sim ou não? Tem coisa que você não vai entender, e tem coisa que você até não vai achar certo na hora, mas o que você tem que fazer? Se renda a ela. Se renda às Escrituras Sagradas. Se você se render às Escrituras Sagradas, você vai estar se rendendo ao próprio Deus, porque a palavra é viva, e a palavra é Jesus, amém? Aleluia, né? E outra coisa, é através da Bíblia que nós começamos o nosso relacionamento de amor com Deus. Fala assim, através da Bíblia que nós começamos o nosso relacionamento de amor com Deus. Por quê? Porque lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, na NTLH, diz assim, ó: pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. O difícil, como eu já expliquei para vocês, numa mensagem passada aí, é a gente quebrar o nosso orgulho para nos render à palavra. Isso é difícil. Mas depois que a gente se humilha, depois que a gente perde a nossa altivez, não é? O que é altivez? É querer discutir a palavra de Deus. Rapaz, você é altivo demais. Você está me entendendo? Né? É a mesma coisa que eu sentar com a Ju e querer falar com ela de igual para igual sobre direito. Eu tenho essa capacidade? Não. Se eu fizer isso, eu vou ser o quê? Altivo? Eu querer conversar com a Nath de igual para igual sobre fisioterapia? Sem nada, meu irmão. Não dá, então, tem que sentar e ouvir. E de preferência ouvir calado. Não é? Você está entendendo? Agora, tem crente que quer discutir a palavra. Pastor, eu não concordo. Às vezes a pessoa chega assim para mim assim, ó: ô Elvis, não sei se isso já aconteceu contigo, Elvis. Pastor, eu não concordo com isso aqui que está escrito aqui. Eu falei, cara do céu, meu irmão. Como? Deus está errado. Pastor, mas e se eu não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí você está enrolado, meu irmão. Aí você está enrolado. Aí você está com problema.
Aí não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Não é? Aí você tem que ir para antropologia para você ver que ali Bíblia é um livro, não é? Cientificamente testado, provado e afirmado, não é? Entendeu? Né? Os livros da Bíblia são muito mais comprovados sua veracidade do que qualquer outro livro que você possa imaginar na face da terra, seja os de Platão, seja os de Sócrates, seja os de Aristóteles, seja os dos grandes, né? Porque se você se recusa a acreditar na Bíblia, você tem que rasgar todos os outros, porque nenhum tem tanta comprovação científica do que as Escrituras Sagradas. Você está me entendendo? Então, amar a Deus é obedecer seus mandamentos, e é através do meu relacionamento com a Escritura Sagrada que eu me relaciono com os mandamentos de Deus e aprendo a amá-lo, aprendo a obedecer, aprendo a ter prazer em obedecer a Deus, prazer em colocar em prática o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Amém? Então a nossa meta deve ser amar as Escrituras. Fala assim: a minha meta deve ser amar as Escrituras. E no Salmo 119, né, você pode ler todo ele, eu separei aqui 6 versículos. O Salmo 119 mostra para nós qual deve ser o nosso padrão a ser alcançado de relacionamento com a palavra de Deus. Imagina só, se para você, e tem, né, para você ser um bom marido, tem um padrão, né? E você de fato decide, não, cara, eu quero ser um bom marido para minha esposa. Você decide isso, é a meta da sua vida. Eu vou me esforçar, dou o que doer, custe o que custar. E lá tem lá, né, porque um bom marido é isso, faz assim, sabe? E aí você, né? Qual a palavra de Deus também tem isso? E está no Salmo 119. Primeiro, você tem que determinar o que a palavra de Deus tem que ser para você, né? E depois, como que você deve então se relacionar com ela? E está escrito, Salmo 119, 10, 16, diz assim: eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha só, o rapaz gosta tanto do mandamento que não quer desviar dele, entendeu? Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, aqui tem um segredo para você ser santo. Guarde a palavra no seu coração, não é só na mente, é no seu coração. Amém? Continuando, eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Tem gente que fala assim: eu te louvo, Senhor Deus, me dá um casamento perfeito. Eu te louvo, Senhor Deus, me dá um carro. Eu te louvo, Senhor Deus, me dá um emprego. Eu te louvo, Senhor Deus, Senhor, me revela os números 6 da Mega Sena. Senhor, eu te louvo, Senhor Deus, mas eu tenho um monte de inimigo, mata eles, Senhor Deus. Entendeu? Né? Olha o pedido do cara, meu irmão. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Olha o apego que ele tinha, não é? Continuando aqui, costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens me dado. Olha só, ele gostava tanto da palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala, do coração está cheio, sim ou não? Que ele ficava repetindo em voz alta. Eu imagino aqui, né? Davi falando, esse cara está louco, só fala de Bíblia, só fala de Bíblia, só fala de Bíblia, o dia inteiro é Bíblia. Tem pessoas que falam assim, alguém já falou isso de você já? Você só fala de Bíblia, né? Eu já brigaram comigo porque eu só falo de Bíblia, tudo é Bíblia, mas tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Irmãos, deixa eu contar um segredo para você. Tudo é Bíblia. Pastor, mas não é exagero? Não, porque a Bíblia é o nosso manual de vida, amém? Sim ou não?
É manual de vida eterna, é manual de vida e abundância. É nas Escrituras Sagradas que estão registradas as palavras de vida eterna. Então tudo é Bíblia. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Olha o 14, aqui o 14, quando o cara chegar aqui, o cara já está bom mesmo. Ó, fico mais alegre em seguir teus mandamentos do que ser muito. Rapaz, olha que maravilha, meu irmão. Entendeu? Então o seu saldo, você fica feliz quando você olha para a sua vida e vê muitos mandamentos obedecidos, mais do que quando você olha para a sua conta e vê muita grana lá. Então ele fica mais feliz, né? Porque o que ele entendeu? Gente, que obedecer os mandamentos de Deus traz mais benefício do que ter muito dinheiro. Olha só que maravilha. Pastor, dá para ter os dois? É claro, meu irmão, deixa de ser tongo. Na verdade, se você obedecer os mandamentos, você vai acabar tendo os dois. Mas ele se alegrava mais em quê? Quem foi que escreveu esse salmo aqui? Davi. Davi, quando olhava para a conta dele, tinha pouca grana ou muita grana? Muita! Mas ele ficava mais feliz em ver os mandamentos que ele obedecia do que pelo tanto de riqueza, de tesouro que ele tinha. Então olha só como é importante isso. 15. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. 16. As tuas leis são o meu. Olha só que maravilha, irmão. Meu irmão, quero ver o dia que você abrir a Bíblia e estiver lendo e dar água na boca. Rapaz, que maravilha esse mandamento. Sério? Entendeu? Né? Que não sei se você sabe, né? Água na boca é uma sensação de satisfação, não só com relação ao alimento, né? Para tudo na vida. Entendeu? Você pensar assim, eu fico imaginando, meu irmão, eu numa casa de campo, com o rio correndo assim, jogado, só de pensar nisso dá água na boca. Mas se eu pensar na picanha assada também dá água na boca. Entendeu? Não é? Se eu pensar, deixa eu ver o que mais, um monte de coisa que eu penso dá água na boca, mas uma delas tem que ser o quê? Cara, as escrituras, vou ter um tempo de estudo, vou ter um tempo de reflexão. Que bom que eu posso ter um momento assim, que eu posso me dedicar somente às escrituras. Entendeu? Você olhar para a sua Bíblia. Quem tem Bíblia de papel aí? Está com ela aí? Então, se você olhar para a sua Bíblia e falar assim, minha Bíblia, como eu quero ter um tempo a sós contigo hoje. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Você está me entendendo? É? E você não deixar nada te roubar aquele tempo. Gente, esse é o padrão. Esse é o quê? As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Amém, irmãos? Então, assim, olha só, se você não tiver um relacionamento assim com a Escritura Sagrada, você vai ser reprovado diante do que está escrito nela. Em vez dessas palavras serem para você o alicerce da sua vida, eles vão ser a pedra que vai fazer você cair. Porque o Senhor vai te julgar segundo ela. Amém? Agora outra coisa muito importante que eu quero falar com você com relação à Escritura Sagrada. Amém? Se alguém puder botar um cafezinho aqui quente para mim, eu fico feliz da vida. Irmãos, esse assunto que eu vou tratar com vocês aqui, é um assunto um tanto polêmico, mas ele é muito importante, amém? E eu peço que você abra a sua mente agora, amém? Abra a sua mente agora. Entenda uma coisa, uma vida espiritual, ela é uma vida vivida segundo as Escrituras. O que é uma vida espiritual? Uma vida espiritual é uma vida vivida segundo as Escrituras Sagradas. Amém? Porque nas Escrituras Sagradas, ali existem as leis que regem os céus e a terra e tudo o que neles
há. Amém? Então é muito importante você entender isso aí. Olha o que diz lá em João 6, do 60 ao 69. Eu vou ler na NTLH. Olha aqui, presta atenção, diz assim, ó: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensinava era muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas eles sabiam que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As minhas palavras, as palavras que eu lhes disse, são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Então aqui existe o segundo contexto na vida de Jesus: pessoas que aceitavam, queriam, buscavam, desejavam as manifestações de poder que emanavam por meio de Cristo, mas que a partir de um determinado momento começaram a rejeitar os ensinamentos dele. Você está entendendo isso? Gente, vamos falar sério, vamos falar bem sério. Se nós olharmos para os cristãos desse tempo, não é isso que a gente vê? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, tem às vezes pessoas perguntam para mim assim: pastor, por que a nossa igreja não cresce tanto assim como as outras? Eu vou contar uma coisa para você. Você acha difícil, se eu quisesse colocar 300 pessoas aqui dentro, quer dizer, difícil é sempre porque fica apertadinho, né? Irmão, é só botar propaganda em rádio, pagar uns carros de som aí, entendeu? E fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz. E prometer uma coisa que Jesus não me autorizou a prometer, e no final levantar uma oferta. Você está entendendo? Não aconteceria? Outra coisa, nós não teríamos muito mais gente aqui se a palavra que eu prego confrontasse menos. Sim ou não? Quantas pessoas que não aguentaram a pressão da verdade e já foram embora? Entendeu? Né? Uma vez um pastor começou a falar assim para mim: César, vou dizer uma coisa para você. Porque eu falei para ele que eu trabalhava com aconselhamento. Esse negócio de aconselhamento aí não dá muito certo. Por que não dá muito certo? Porque a gente acaba falando para as pessoas o que a gente sabe que elas não querem fazer. Elas ficam bravas com a gente e vão embora da igreja. Eu falei: pois eu vou continuar fazendo. Você está me entendendo? Né? Uma vez, quando ela passou lá em Porto Alegre, o meu irmão que está lá até hoje, graças a Deus, ela me confidenciou algo em aconselhamento. Ela estava desviada de uma igreja de doutrina, que não podia cortar o cabelo, não podia, tinha que usar só saia, e aquela coisa toda. Aí ela falou para mim assim, pastor, eu vou confidenciar uma coisa. Eu falei: fala, minha irmã. Quando eu vim para essa igreja e vi que vocês não tinham problema com cabelo, com roupa, com coisa, eu pensei assim, vai ser mais fácil servir Jesus lá do que na igreja que eu era antes. Aí ela falou para mim: mas eu estava enganada. Era muito mais fácil não cortar o cabelo, era muito mais fácil usar saia, era muito mais fácil não ver televisão do que ter que colocar em prática
as escrituras sagradas que o Senhor tem ensinado para a gente. Porque, como eu já falei para você, meu irmão, com todo o amor e carinho, entendeu? Pegue o que eu estou pregando para você aqui, você pode ouvir depois, que vai ficar gravado no YouTube, você pode abrir a sua Bíblia com concordância, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, e vai ver lá se eu estou pregando algo errado para você. Se eu tiver, me ajude, fala assim, ó, pastor, o senhor errou ali, eu vou me corrigir, de público aqui, fala, gente, ó, eu preguei um negócio errado para você semana passada, ó, me perdoa, mas está aqui, ó, está certo agora, porque o meu compromisso é com a verdade, amém? Não é? Então, meu irmão, se eu começar a pregar coisa que você vai sair daqui feliz, eu vim aqui, pastor, querendo uma palavra de ânimo, está enrolado, meu irmão, não vai dar. Eu tenho a palavra de Deus, não a palavra de ânimo. Eu queria vir aqui e ouvir uma palavra de limitação, de motivação, não vai dar também, eu só prego a palavra de Deus. Faço uma gracinha no meio, mas resumindo, é a palavra de Deus, só para você rir um pouquinho, não é? Mas, resumidamente, é a palavra de Deus. Então, irmãos, olha só, porque hoje, as pessoas, elas medem a sua vida espiritual pelo tanto de experiências que elas têm e não pelo tanto de mandamento que elas obedecem. Mas aqui está escrito, no versículo 63 de João 6, diz assim, ó, o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Ou seja, o que de fato vai determinar a sua vida espiritual não são os dons, não são as manifestações, não são as visões, não são as revelações, porque nós temos um problema. Nós olhamos essas pessoas e as classificamos como pessoas mais espirituais do que as outras. E não é verdade. Por exemplo, né? Se tem um culto aqui e tem uma pessoa chorando e outra pessoa que não tem expressão nenhuma do lado dela, você vai classificar qual como mais espiritual? Por quê? Não, porque eu imagino que aquela pessoa que está chorando, Deus está falando com ela, ela está sentindo Deus, entendeu? Né? E aquela pessoa às vezes está calada ali, meu irmão, ela está tendo uma mudança de vida na vida dela, porque Deus está falando com ela, mas não tem choro, não tem lágrima, não se jogou no chão, não rodopiou. Não é verdade? Sim ou não? Mas Deus falou com ela, né? Eu vou dizer uma coisa para você, sabe, não me impressiona gente que chora no momento das gritarias da igreja, e isso tem, e não é errado ter, porque às vezes Deus nos exalta mesmo em falar mais alto, entendeu? Só que quando alguém levanta a voz, mexe com as nossas emoções, sim ou não? Agora, quando a gente está pregando uma palavra de Deus, uma palavra assim que é difícil da pessoa receber, e eu vejo uma lágrima correndo, rapaz, eu me alegro. Você está me entendendo? Olha que interessante aqui, não é? Infelizmente, muitos de nós temos uma visão animista e mística sobre o que é vida espiritual. Mateus 22, 29 diz assim, ó, Jesus respondeu, como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Coloca na NVI esse texto, por favor, ou na Almeida Revista e Atualizada. Vocês estão errados. Coloca na Almeida Revista Atualizada. Na RA. Ó, responderam Jesus, errais. Não, mas tem outro que fala, não esqueci agora a tradução, mas vocês estão enganados, façam enganado. Então a Bíblia diz que nós caímos em erro, nós os enganamos, e quem cai em erro e se engana, dá espaço na sua vida para o espírito do erro, para o espírito do engano, por não conhecer duas coisas. Primeiro, as Escrituras, e depois
o poder de Deus. Então, irmãos, olha só, uma vida espiritual é uma vida que está em equilíbrio no seu relacionamento com as Escrituras e no seu relacionamento com o poder de Deus. Amém? Deixa eu contar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Eu já sou salvo, amém? Eu não preciso de um milagre na minha vida hoje. Não preciso de um milagre na minha vida hoje. Que eu me lembro, eu não preciso de um milagre na minha vida hoje. Tá bom? Você acha que eu preciso me relacionar hoje mais com o poder de Deus ou mais com as Escrituras? O que você acha? Com as Escrituras. Um dia o poder de Deus se manifestou na minha vida e me curou, me libertou, entendeu? Eu vi milagres acontecendo na minha vida. Mas para minha vida hoje, o que é mais necessário? Escritura ou poder? E quando tiver alguém que eu esteja cuidando dela e que ela precisa ser curada de uma doença, cara, eu vou orar e Deus vai curar ela, se Ele quiser e se ela crer. E se tiver uma pessoa que precisa expulsar um demônio? Cara, eu vou expulsar o demônio dela. Expulsar o demônio de tudo que Deus mandou a gente fazer. A coisa mais fácil é expulsar o demônio. É só ficar pedindo, sai o nome, sai o nome, sai o nome. Até quando? Até sair. Olha que maravilha. Não precisa fazer muita coisa. Dá até botar uma cadeira sentada do lado assim. No meu tempo de criatividade gospel, eu até pensei em gravar. Porque uma vez falei tanto que cheguei a cansar. Não precisa gritar, tem mais essa. Sai! Para que isso, meu irmão? Não é que tem mais poder. A Bíblia diz que o coração do justo tem poder, não o grito do justo, né? Mas eu já fiz todas essas coisas. Tudo isso eu já fiz. Entendeu? Né? Até pensei, eu sento, naquele meu tempo era fita cassete, né? Dou o play e eu fico do lado só olhando o milagre acontecer. E a minha voz ali, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Agora, com o telefone a gente resolve isso, né? É só gravar ali e ficar repetindo, botando e fica ali. Mas não dá, porque né, é o justo, é a oração do justo que tem poder, amém? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o equilíbrio da nossa vida espiritual não é, gente, metade Escritura e metade poder de Deus. É muito mais Escritura do que poder de Deus, porque o poder de Deus é ocasional. Fala assim, ocasional. Por que é ocasional? Porque, gente, nem todo momento eu estou em uma situação que precisa fluir da minha vida o poder de Deus. Mas em todo tempo eu preciso das Escrituras Sagradas, porque elas são lâmpada para os meus e são luz para o meu. E todo dia eu tenho que tomar decisões, todo dia eu tenho que responder, todo dia eu tenho que fazer, todo dia eu vivo. Você está me entendendo? Irmãos, eu vou dizer para você, nunca na minha vida que eu precisei da manifestação do poder de Deus falhou, nunca falhou. Mas eu já falei diversas vezes com a Escritura Sagrada. Porque o poder de Deus não é preocupação minha ou sua, é de quem? Já disse, o poder é de Deus, a preocupação é de quem? É dele, mas a obediência é um dever meu. O conhecer as Escrituras é um dever meu. Amém? A visão animista de uma vida espiritual, olha aqui, a visão animista de uma vida espiritual tem como base da vida espiritual só o poder de Deus, ou a ênfase no poder de Deus em detrimento da palavra de Deus. É aquela pessoa que ela dedica muito mais tempo orando ou até jejuando para que haja milagre do que debruçado nas Escrituras Sagradas. Só que as palavras é que são espírito e vida dentro de nós, entendeu? O que você busca em Deus? Uma vida poderosa ou uma vida obediente? O que você busca em Deus? A pessoa mística, que tem a fé com base no misticismo, ela busca uma vida poderosa. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, eu me lembro que logo no início da minha vida de fé eu já era pastor. Sérgio, olha só como teu cunhado pisava na bola. Eu orava assim, Senhor,
O Senhor me usa, me dá uma unção, Senhor, para quando eu estiver orando, o Senhor levantar a mão, o teu povo caia no chão. O que eu queria, gente? Primeiro eu era burro, mas o que eu queria? Poder. Eu queria aparecer. Entendeu? Dona Sá falava para mim: César quer aparecer, pinta a bunda de vermelho e sobe num poste. A minha mãe, olha aqui para mim, vocês acreditam que a minha mãe nunca elogiou uma pregação minha? Nunca. Um dia eu perguntei para ela: por que você nunca me elogiou? Ela falou: porque tu não pode ser um ministro soberbo. Minha mãe é filha de pastor. Você está entendendo? Né? Então, essas pessoas querem ser poderosas. Aí um dia o Espírito me constrangeu: ô César, por que você quer que os meus filhos caiam no chão? E eu não soube responder. Como é teu nome mesmo? Eu não soube responder porque eu queria aquilo ali. Na verdade eu sabia, eu tinha vergonha de dizer, porque não tinha nada a ver com Deus aquilo, tinha a ver comigo. Você está entendendo? Não é? Vamos ver algumas características então, só para os irmãos não ficar muito tempo de pé aqui, amém? Ó. Só para a gente encerrar aqui, presta atenção aqui por favor. Ó, a vida espiritual mística, presta atenção, a vida espiritual mística é medida pelo poder espiritual indicado pela manifestação de dons e por experiências espirituais, né? Agora, a vida espiritual da fé se mede pela humildade e dedicação a Deus e ao seu próximo. Olha só, o que mede então o quão grande eu sou em Deus no misticismo? O quanto poder, o quanto dom, quanto experiência. Toda semana eu tenho que ter uma visão, porque se eu não tiver uma visão, eu estou em pecado. Entendeu? Mas a vida espiritual da fé é pela humildade, pela obediência à palavra, pela dedicação a Deus, pela dedicação ao próximo. Sim ou não? É, meu irmão, porque tem muito homem de Deus que fala uma língua estranha bonita e profetiza, meu irmão, que nem, né, um profeta assim. Parece que o cara grande, mas em casa ele trata mal a mulher dele, cara. Não cuida bem dos filhos. Tem mãe e tem pai crente que, meu Deus do céu, cara. Os filhos crescem e a primeira coisa que eles fazem é desviar. Entendeu? Isso é ruim. Outra coisa aqui, ó. A vida espiritual mística se mede pelos milagres. A vida espiritual da fé se mede pelo caráter de Jesus na nossa vida. Amém? Outra coisa aqui, ó. A vida espiritual mística se mede pela dependência que as pessoas têm da gente. Não, chama o fulano que ele ora, acontece. Chama não sei o que. Não, eu preciso de uma direção de Deus. Chama aquela pessoa que ela revela. Parece consulta de búzio, tarô, santo. O cara virou oráculo de Deus agora. No Antigo Testamento era, mas acabou, meu irmão, agora é novo. Fala assim, agora é novo. Glória a Deus, aleluia. Não é? Então a vida espiritual mística se mede pela dependência que as pessoas têm da gente. A vida espiritual da fé se mede pelo quanto de pessoas se tornam dependentes de Deus, por causa do nosso trabalho. Meu irmão, de forma alguma eu quero que você pegue essa mensagem que eu estou dando para você aqui e você precisa ficar me ouvindo o resto da vida. Eu quero que chegue um dia assim, né? Vai chegar um dia, por exemplo, o Rude, um dia vai assim: ô missionário, tudo que o senhor está pregando eu já sei. Já estou aqui uns 6 meses na igreja, que tudo que eu já pregou, eu já sei, já estou praticando. E agora o que eu faço? Dá glória a Deus! Porque não precisa mais de homem para ensinar ele. A Bíblia diz que nós vamos chegar nesse nível, sim ou não? Há pessoas dependentes de Deus. E agora? Ele vai dizer para mim: se agora, missionário, eu não preciso mais do Senhor, eu vou dizer glória a Deus. Eu vou dizer para ele: mas agora que eu preciso de ti. Agora que eu preciso dele, porque agora ele não precisa mais de mim. Então ele pode me ajudar mano a mano. Imagina 2 caras bons assim, ensinando, pregando, dando glória a Deus, aleluia. Oh, Rude, quer chegar lá? É nós, mano. Oh, glória a Deus. Entendeu? É menos um para me dar trabalho. Tá doido, meu irmão? Porque eu não sei se vocês me dão trabalho, gente. Você acha que é fácil pastorear vocês? Vocês estudam com essas carinhas bonitinhas no culto? Só no culto. E depois? Né? Olha aqui, presta atenção. A vida espiritual mística vê batalha espiritual com ênfase nos demônios.
A vida espiritual da fé vê a batalha espiritual com ênfase no pecado. Porque quem peca não é escravo de demônio. Quem peca é escravo do pecado. Amém? A vida espiritual mística se apoia no Deus me disse, ou senti no meu coração, passando a ideia de que é Deus falando. A vida espiritual da fé se apoia no está escrito. Mateus 4,4, no NVI, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Imagina o diabo chega para Jesus: faz a pedra transformar em pão. Jesus fala assim: não senti no meu coração. Deus não falou comigo. Mas está escrito. Não, mas Deus não é o que está escrito. Deus tem que falar comigo. Irmãos, a Bíblia diz que todos nós que amamos a Deus temos que cuidar das ovelhas dele, amém? Mas sabe por que muitos de vocês não cuidam de ninguém ainda, sabe por quê? Porque você está esperando sentir no coração, porque você está esperando Deus falar com você. Gente, está escrito. O que vale mais? Jesus ouvia a voz de Deus, do Pai? Sim. Jesus se relacionava de uma forma especial com o Pai? Sim. Mas ele usou isso ou usou o está escrito? Por que ele fez isso? Sendo que ele tinha uma sensibilidade espiritual muito maior que eu e você temos, porque ele é Deus. Por que ele usou isso? Para quê? Para estabelecer um padrão, dar uma lição, ensinar como é. Olha, meu filho, não é eu sentir no coração, não é o Deus falou comigo, é Deus me disse. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu sou uma pessoa que pouco escuto a voz de Deus. Sabe por quê? Eu acho que eu sou uma pessoa que Deus não precisa falar muito comigo. Deus não precisa se mover o céu e a terra para falar muito comigo, porque eu já ouço a palavra dele. Ele já fala comigo através das Escrituras. E para mim, quando eu abro a Escritura, Deus está falando comigo. Não preciso de mais nada. Se um dia Ele quiser, você sabe, né? Quem me conhece mais tempo sabe que eu faço uma oração. Acho que tu não sabe ainda. Eu quero ver Jesus como João viu. Eu quero ver Jesus como Paulo disse: rapaz, ninguém me ensinou, o Senhor falou comigo. Cara, eu quero ter essa experiência. O pai biológico do meu pai na fé viu Jesus 3 vezes, mano. 3 vezes Jesus apareceu para ele. Já contei para vocês uma vez lá em Porto Alegre, lá, deu um mover na igreja assim, meu irmão, uma irmã caiu, e ela levantou assim, tu viu que ela estava abalada, e ela falou assim: pastor, eu vi o pé de Jesus, aquilo me deu uma inveja santa. Eu falei: nossa Deus, cara, eu não vi nada. Moisés viu de costa, a irmã viu o pé, e eu não vi nada. Me deu uma angústia, meu irmão. Eu sinceramente, eu gostaria de ter essa experiência. Ela vai mudar algo na minha vida? Não sei. Você está me... Porque eu vejo pessoas tendo experiência e depois saindo para a rua e pecar. Você está me entendendo? Mas eu queria ver, eu quero tanto ver o meu Senhor, que eu gostaria de não precisar esperar morrer para ver Ele. Mas, meu irmão, essa não é a base da minha fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu leio e pelo que eu creio. Amém? A gente podia até mandar fazer uma camiseta, né, Adri? Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu leio ou pelo que eu creio. Olha só que chique ia ficar, né, meu irmão? Já pensou? Top das galáxias, né, Eva? O que tu acha de comprar a camiseta? Não? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então, vamos fazer. Então, Mateus 4,7, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4,10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito. Cara, e olha só o que aconteceu, né? Eu vou ler direto para o 11, né? Depois que ele venceu, não porque sentiu no coração, não porque Deus falou algo para ele que ele não conseguiu encontrar nenhuma referência bíblica daquilo, mas porque ele venceu com base no que está. Olha o que aconteceu. Então o diabo o deixou. O que aconteceu? Quantos crentes mesmo vivem oprimidos por demônio?
sente demônio na cama, sente demônio não sei aonde, e vê demônio, e não sei o quê. Meu irmão, o número de crentes assediado por demônios é impressionante. Por quê, gente? Porque a única forma do diabo te deixar, mas de verdade, não é só quando eu mando embora, é você vencer ele pelo que está. Não, mas eu quero ter uma unção assim, tipo assim, uma aura, tipo assim, um cavaleiro do zodíaco, né? Tipo, o demônio nem chega perto de mim porque ele já queima. Meu irmão, o diabo, quando chegou para falar com Jesus no deserto, já chegou pertinho dele, chegou ou não chegou? O diabo queimou. Ai, você é o top das galáxias. Sei que está acima da alva. Ah, não, né, crente? Eu quero que ele, só de ele me olhar, eu quero que ele queime. Eu sol agora. Pastor, eu quero ser o sol. Já ficar na minha presença e sair dali bronzeado. Meu irmão, que Bíblia você está lendo, meu irmão? Que igreja você está participando? Que pastor tem pregado para você? Não é? Não envergonhe Jesus. Honre a sua fé. Honre o seu Deus, vivendo pelo que está escrito. E segundo, o Senhor falou para Josué em Josué 1, tudo. Falou o quê? Te correrá bem. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, do animismo. Liberta-nos, Senhor, do misticismo, Senhor. Dessa capa mística que tem envolvido, Senhor, misturado a nossa fé com costumes espíritas, Pai. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós sabemos, Senhor, que o diabo, quando vier, ele enganará até os eleitos com manifestações milagrosas, Pai. Porque o diabo imita dons, o diabo imita manifestações, mas ele nunca imitará a tua palavra, porque a tua palavra é Jesus. Senhor, meu Deus, abre os nossos olhos, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. É óbvio, é claro, Senhor, que cremos no teu poder, que buscamos o teu poder. Quando é necessário, Senhor, haver um milagre, haver uma cura, haver uma revelação, haver um discernimento que está além da nossa capacidade humana, e o Senhor tem provido isso para nós, e nós agradecemos. Mas não é isso que tem faltado na tua igreja, Pai. O que falta são homens e mulheres que resolvem viver pelo que está escrito, Senhor. E toda a justificativa que eles dão é porque está escrito. E a pergunta que eles fazem é: onde que isso está escrito, Pai? Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, amém, gente. Dê uma salva de palmas a Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu preguei essa mensagem, claro, eu preguei ela bem resumida, né? No nosso culto da ceia. E eu falei para os irmãos assim: gente, quem descobriu na Bíblia um outro livro, eu descobri 4. Quem descobriu na Bíblia um outro livro, me manda uma mensagem me avisando. Tem uma pessoa que me mandou: ó, senhora, tem um livro, eu acho que tem um livro tal. Aí eu mandei a resposta de volta: pô, que legal, onde é que está escrito? Até hoje não respondeu mais. Não é? Irmãos, você não tem ideia do poder de dizer: está escrito. Isso vai começar a mudar a sua vida, amém? Porque o primeiro livro da sua vida, e o mais importante, inclusive, e pelo que nós seremos julgados também, é o que está escrito na Bíblia Sagrada, amém? Busque de todas as formas ser aprovado pela Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, amém?
Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor agora. Peça isso para Deus. Peça para Ele te dar fome da palavra dEle, te dar um desejo pela palavra dEle. Não tem como você ansiar pela presença de Deus se você não ansiar pela palavra dEle. Que você deseje meditar as escrituras dEle, assim como a corça anseia pelas águas. Comece a orar ao Senhor nesta noite. Peça isso a Ele. Você não tem que conhecer a palavra, tem que se render a ela. Se renda à palavra do Senhor. Oh, aleluia. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Salve de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Domingo que vem vamos falar sobre o livro da vida e possivelmente sobre o livro da nossa vida. Amém? Então não falte, Deus te abençoe. Temos agora uma comunhão aqui, meus irmãos, não saiam sem comer um lanchinho ali. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.